Iniciando mais uma aula prévia da Escola Dominical, a paz do Senhor para os irmãos. Título da lição, irmãos, os princípios divinos em tempos de crise. O subtítulo diz a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Irmãos, o título da lição vai dizer agora: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, a lição de número 11. Vamos apresentar 4 tópicos nesta lição. Artaxerxes envia Esdras, Esdras ensina a palavra ao povo. Tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada. E o último tópico, resultados do ensino da palavra de Deus. Eu quero só lembrar essa data comemorativa no cenário evangélico, que no próximo domingo será comemorado o Dia Nacional de Missões. É o ID que a igreja tem que cumprir. Amém? E também lembrando que o próximo trimestre já temos o assunto do próximo trimestre, onde nós vamos falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos estudar um trimestre bíblico, vamos falar sobre o livro de Jó. O subtítulo vai dizer o sofrimento e a restauração de Jó. Irmãos, o título da lição, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Para que você participe do nosso estudo, a leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 12. Observe, quando os irmãos forem realizar essa leitura, os irmãos vão observar que é uma referência das genealogias. E tem muitas pessoas que desprezam as genealogias, mas nós sabemos a importância da genealogia. Vejam, Esdras tinha que comprovar que aqueles que estavam regressando para dar continuidade aos trabalhos ali em Jerusalém, que estava devastada, tinha ficado ali há 70 anos sem habitação alguma, e os que estavam regressando tinham que comprovar a sua cidadania, e assim também é o céu. Somente aqueles que têm a marca do Cordeiro, somente aqueles que são selados com o Espírito Santo é que poderão entrar na Canaã celestial. Texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A. E provaram a boa palavra de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver esta referência que se encaixa perfeitamente a todo o contexto da nossa matéria. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante. Nesta aula nós vamos observar a importância do estudo da santa palavra de Deus. Então esta verdade prática, ela traz muito bem o cerne de toda esta questão. Só recapitulando, irmãos, depois do cumprimento do cativeiro de 70 anos, Daniel começa a orar para que Deus desperte a volta dos judeus. Nós já vimos isso. Zorobabel como governador e Jesua como sacerdote retornaram primeiro. Deus levanta depois Ageu e Zacarias para um avivamento na construção do templo. Quase 60 anos agora se passaram. Agora Esdras, que o seu nome significa auxiliador, vai aparecer aqui agora, vem com uma nova geração de exilados, comissionado pelo rei persa para ensinar e pôr em vigor a lei judaica. Agora, vejam, 58 anos, quase 60 anos, temos nesse interim os acontecimentos do livro de Esther. Então, se os irmãos observarem, a nossa Bíblia Sagrada não está arrumada de forma cronológica, mas ela está arrumada de forma por assuntos. Primeiro, nós temos o livro de Esdras até o capítulo 6. Depois, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos uma pausa, eu acabei de dizer, de quase 60 anos. E nesses 60 anos são os acontecimentos do livro de Esther. E depois do desenrolar, Esdras e Neemias em conjunto, ali trabalhando em prol da obra do Senhor. E é interessante essa arrumação, é interessante quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a entender os seus pormenores. Estamos, irmãos, diante de um estudo de casos. Já falamos isso nas primeiras aulas. E qual é o estudo de casos que nós estamos observando? Avivamento. E também a reconstrução de Jerusalém. Por isso, o professor aqui, o Eurico Bergs, ele não se preocupou de obedecer à cronologia, porque, dando sequência, se nós observarmos a aula passada, parece que nós voltamos alguns anos, mas isso não é ocasional, é porque da temática de um estudo de casos que está sendo salientado.
Nós já vimos o primeiro bloco, a reconstrução do templo, vimos o segundo bloco, a reedificação dos muros, e agora nós estamos iniciando o terceiro bloco do trimestre, que nós agora vamos tratar e nos preocupar com a questão doutrinária que precisava ser ensinada ali para os israelitas. E nós agora também podemos observar o trabalho conjunto entre Esdras e Neemias. Irmãos, algumas porções da Bíblia Sagrada foram escritas em aramaico. Aramaico era a língua oficial da Babilônia. Então essas são as porções, o capítulo 4 de Esdras, do versículo 8 até o versículo 6 e até o versículo 18. O capítulo 7 está aí a referência. Agora é interessante, algumas porções também do livro de Daniel, porque Daniel residia ali em Babilônia e por isso ele escreveu também algumas das suas porções do seu livro também em aramaico, língua oficial da Babilônia. A Pérsia, só em matéria de curiosidade, a Pérsia hoje, irmãos, onde fica localizada a Pérsia? É a atual Irã, se você for buscar no mapa geográfico. Então vejam, passadas essas coisas, é o capítulo 7, que compreende, passadas essas coisas, que coisas? Compreende as narrativas do livro de Esther. No cativeiro é que surgem as sinagogas, quando os judeus estavam ali em Babilônia. Esdras era um escriba hábil. Irmãos, ele era um verdadeiro modelo de professor da escola dominical. O conhecimento de Esdras, irmãos, não era só superficial, não era teórico, mas era prático. Ele tinha verdadeiras experiências com o Senhor. Então, se os irmãos quiserem destacar um modelo de professor para a EBD, apresento Esdras. Entre o capítulo 6 e 7, existe um período de silêncio, de quase 58 anos. Não há registros nas escrituras de quaisquer eventos que aconteceram na Palestina durante essa época, embora seja possível que Sanfonias narrou alguma coisa, e o profeta Malaquias, que pertenceram a esse período. Os eventos descritos no livro de Esther, naturalmente, pertencem também ao período entre a consagração do templo e o retorno de Esdras, mas esses somente dizem respeito aos judeus no exílio e não relação com a Palestina. Irmãos, Esdras e a sua missão em Jerusalém. Está aí a referência, é o capítulo 7, do versículo 1 a 10. Esdras, ele era um escriba hábil na lei de Moisés. É apresentado como um descendente direto de Arão. Então, além de ser escriba, ele também era sacerdote e poderia utilizar-se ali de ser um sumo sacerdote, se fosse a situação. O que é um escriba? Qual é o significado? Está aí o verbete em hebraico. Escriba quer dizer secretário, perito em livros, e depois recebendo o significado técnico de estudioso da lei de Deus, com a finalidade de ensiná-la. Depois de Esdras e Neemias, na sua época, nós temos ali os chamados escribas criadores, mas depois de Esdras e Neemias ali, depois nós temos ali os escribas imitadores. Nunca mais nós vamos ver escribas criadores como Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras, acompanhe no quadro, tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então vejam, Esdras, por que ele se destacou? Porque ele é considerado um modelo de professor da EBD, da lei do Senhor, um modelo de professor excelente, porque ele era o bambambam, porque ele era um PhD, se formou? Não. O objetivo de Esdras, por ter se destacado como professor excelente, é porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. E já logo para ensiná-la? Não, mas para cumprir e depois ensinar. Os 3 requisitos, irmãos, de um bom professor são procurar conhecer. Irmãos, professor de escola dominical que nunca leu a Bíblia Sagrada não está apto para ensinar. Temos que, no mínimo, ter conhecimento de toda essa matéria, não só da revista dominical. Então, procurar conhecer, cumprir.
e depois só ensinar. E eu gosto de uma referência de Atos capítulo 1, versículo 1, que nós queremos, quando nós abrimos o livro de Atos, nós queremos já ir logo para a narrativa dos apóstolos, a descida do Espírito Santo, e ali todas as aventuras, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas o primeiro versículo me chama a atenção, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e depois a ensinar. Veja um exemplo prático de Cristo Jesus. Irmãos, consequentemente, todo cristão é convocado a fazer o trabalho de Esdras, a fim de tornar a palavra de Deus conhecida às pessoas da sua própria comunidade. E quando eu digo de se buscar ensinador, de se ter conhecedores da palavra, não é só um conhecimento teórico superficial, mas é de viver experiências com Deus Todo-Poderoso. Queridos, infelizmente, uma das escassezes que estão se encontrando nas igrejas são de bons professores, bons doutrinadores, boas pessoas que se procuram apresentar a excelência da palavra de Deus. Tem ficado escasso. Que você, assistindo esse vídeo, possa buscar com zelo o conhecimento do eterno Deus e também assim ensinar as gerações. Esdras tinha galgado, irmãos, uma posição no Império Persa, comparável ao secretário de Estado nos assuntos de judeus. Então vejam, era um homem, assim como Neemias, que tinha ali uma posição, porque ele tinha acesso ao rei persa. E vejam que este rei persa era o rei da maior nação ali da sua época. Era a nação mais poderosa ali existente. Eles tinham este acesso. Vejam como Deus preparou tudo, irmãos. Daniel tinha acesso, Neemias tinha acesso, era o copeiro. Esdras também tinha ali acesso àquele rei persa. Isso tudo para facilitar a obra do Senhor. Segundo, irmãos, a listagem que é apresentada na leitura bíblica em classe, cerca de 1.500 homens estavam incluídos no grupo. O que significa que quando se somam suas famílias e servos, o grupo inteiro poderia atingir algo como 5.000 pessoas. Os judeus, irmãos, vejam a importância de Esdras. Os judeus o consideram o segundo Moisés. O respeito muito no cenário judaico como responsável pelo cuidado da lei até os dias de hoje. Vejam a importância de Esdras no cenário judaico-cristão. O ensino, irmãos, foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura de Esdras em conjunto com Neemias, começou a chorar. Veja o impacto da palavra do Senhor, a chorar e lamentar. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando as que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lembro dessa referência? O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Irmãos, que nós possamos buscar conhecimento do eterno Deus e que Deus em Cristo nos abençoe, sempre lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.